Mateus capítulo 6, leremos dos versos 25 até o verso 34. Mateus 6, 25 a 34 diz assim: Portanto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, a ansiedade muitas vezes pode ser uma reação normal diante de situações que geram expectativa, medo, dúvida em nós. Então, normalmente é comum, por exemplo, nós pastores, eu, pastor Jailton, pastor Hernandes, antes de pregar, sempre dá um frio na barriga. Sempre antes de subir ao púlpito, nós temos uma expectativa e medo. Medo porque nós iremos expor algo que é muito mais elevado do que nós. Mas isso não é pecado. A expectativa de fazer uma prova, a expectativa do casamento, algumas questões como essas, não é pecado em si. Contudo, existe uma outra questão que sim é pecado. O Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente diz que a ansiedade atinge cerca de 33% da população. 4 em cada 10 brasileiros sofrem com ansiedade. E um psiquiatra, ele diz o seguinte, que os ansiosos são pessoas mais controladoras, que projetam tipicamente uma percepção negativa para o futuro, enquanto os depressivos o fazem para o passado. Então, ele vai dizer que o ansioso é uma pessoa controladora, alguém que quer controlar o seu futuro. E, diante disso, o que eles propõem para resolver a ansiedade? Eles dizem que a pessoa pode buscar acompanhamento de psicólogos, psiquiatras, praticar exercícios físicos, cuidar do sono, usar técnicas de relaxamento, como controle de respiração, organização de rotina, manter uma alimentação saudável, comer alimentos que são fonte de triptofano, como banana e chocolate, e, numa questão mais de ordem comportamental e emocional, buscar viver o presente, ser positivo, desenvolver o autocontrole, a autoconfiança, definir prioridades, etc. Então eles vão dizer que para um ansioso resolver a sua ansiedade, ele come algumas coisas, ele faz meditação e ele precisa ter um autocontrole e autoconfiança. Jesus, nesse texto, ele diz para nós como resolver o problema da ansiedade, e é bem diferente disso. Ele não diz que devemos ter autocontrole ou autoconfiança. Ele, no Sermão do Monte, desde o capítulo 5, Jesus ele está expondo para nós sobre os valores do reino e sobre os cidadãos do reino. Ele fala sobre o caráter do cidadão do reino, que é alguém que é humilde de espírito, alguém que reconhece que não tem, não pode, não é, diante de um Deus todo-poderoso, alguém que se arrepende dos seus pecados, alguém que é manso, que é dominado por Deus, que é conduzido pelo Senhor,
alguém que tem fome e sede de justiça, alguém que tem coração para com a miséria das pessoas ao seu redor, porque Deus teve coração para com a sua miséria, alguém que é pacificador, alguém que é limpo de coração e alguém que é perseguido por causa da justiça. E depois, na sequência, Jesus vai dizer que esse cidadão que tem esse caráter, como ele vive. E aqui no capítulo 6, Jesus então ele já havia exposto sobre a prática da justiça, em como nós devemos exercer a justiça não para ser vistos, mas uma justiça de fato que honra a Deus, que glorifica a Deus. E mais próximo ainda desse texto, nós temos uma sequência dos tesouros nos céus, luz e trevas e dois senhores, onde Cristo fala sobre o perigo de querer ajuntar tesouros nessa terra e não ajuntar tesouros nos céus, do perigo de muitas vezes nós estarmos com as nossas lentes embaçadas nesse mundo, não conseguindo interpretar a realidade da maneira correta. E é perigoso que o cristão, em alguns momentos, se perca e comece a trabalhar nessa vida por coisas que serão consumidas pelo fogo, que a traça e a ferrugem vão corroer. E pode ser que o cristão nessa vida pode também, em algum momento, ter a sua visão embaçada. E é possível que o cristão nessa vida se curve diante de ídolos e não diante do Senhor. E diante disso, nós temos então nesse texto Jesus trazendo para nós: portanto, por isso, vos digo, diante de tudo isso então que foi exposto, eu digo a vocês, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, ou pelo que vocês tenham que vestir. Primeira coisa então que nós aprendemos nesse texto, é que é proibido ficar ansioso, essa ansiedade que quer controlar o futuro, essa ansiedade que, em definição, é falta de confiança em Deus. Ficamos ansiosos justamente porque nós não confiamos no que virá. Nós não sabemos, nós queremos que seja de um jeito, mas nós sabemos que Deus pode fazer de outro, então ficamos ansiosos, angustiados, preocupados. A culpa faz com que nós fiquemos olhando para o passado, a preocupação faz com que fiquemos olhando para o futuro. Contudo, o contentamento nos faz viver bem o presente. E Jesus veio para levar sobre si a nossa culpa, de modo que nós não precisamos ficar olhando para o passado. Jesus veio para dizer: olha, eis que estou convosco todos os dias, para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, para que nós possamos viver com contentamento diariamente diante do Senhor. Agostinho, ele relata o espírito da sua época e também da nossa, quando ele diz: ó Senhor, Tu criaste-nos para Ti, e os nossos corações ficam ansiosos até encontrarem descanso em Ti. O que Jesus está dizendo para nós é que nós devemos encontrar descanso no Senhor. Não andeis ansiosos. Isso é um imperativo presente, o que significa que a ansiedade, ela vem. A questão é se ela vai se alojar em nós, ou se nós vamos rejeitar a ansiedade com fé. Quando inicia a fé, termina a ansiedade. Pedro está no barco, Jesus andando sobre as águas, e quando ele se aproxima do barco, Pedro, cheio de fé, diz: mestre, deixa eu ir com o Senhor, se é o Senhor. E ele então anda sobre as águas, e ele começa a andar sobre as águas, até que chega um momento que ele passa a olhar, a perceber as circunstâncias ao seu redor, os ventos, o mar, e aí ele começa a afundar. E esse Pedro, que passa a afundar, e que posteriormente no barco está desesperado por conta das ondas, dos ventos, enquanto Jesus está dormindo lá na popa, ele aprende a confiar no Senhor. De modo que, lá em Atos capítulo 12, Pedro está preso,
diz o texto bíblico, entre 2 soldados, e no dia seguinte ele seria morto, ele seria condenado. Tiago já havia sido morto. Pedro então está a um dia da sua morte, e diz o texto bíblico em Atos 12:6, que Pedro estava dormindo. Pedro estava tranquilo, ele confia no Senhor, ele sabe que Deus está no controle. Jesus diz: não andeis ansiosos, porque a vossa ansiedade não resolve nada. A preocupação de vocês não vai mudar em nada. O verso 27 ele diz: quem de vocês pode acrescentar um côvado à estatura de vocês? O que Jesus está dizendo? Vocês não podem, na trajetória de vocês, aumentar meio metro. Na vida de vocês, vocês não conseguirão acrescentar 1 hora. Se vocês se preocuparem ou não, vocês não podem controlar, mudar o futuro, porque quem controla o futuro é o Senhor. O que nós devemos fazer? Confiar nesse Deus, confiar no Senhor que controla todas as coisas, depender única e exclusivamente dele. E por isso então Cristo passa a explicar isso. Ele diz: o Deus que cuida do universo, o Deus que governa e controla todas as coisas, vai cuidar de vocês. Observai as aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, e Deus as sustenta. Vocês não valem muito mais do que as aves? Ele diz: considerem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. E Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste a erva do campo, Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? A nossa fé fraqueja quando não confiamos no Senhor. O céu palestino era repleto de pássaros. Os judeus estavam acostumados com a vinda desses pássaros. A primavera irrompia em flores belas. A cada ano Deus fazia florescer naquela região. Jesus diz: Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das flores, Ele é quem sustenta e governa o universo. Tudo permanece no seu lugar. Queridos, a Terra está distante da Lua cerca de 384 mil quilômetros. Se a Lua se aproximar um pouco mais da Terra, sabe o que aconteceria? Seria impossível ter vida aqui, por conta da gravidade ela seria afetada e nós teríamos maremotos a cada 90 minutos, gerando grande destruição. Se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, já parece que está, né? Os últimos dias aí parece que aproximou um pouco. Mas se a Terra estivesse um pouco mais, não teria condições de ter vida. Nós morreríamos queimados. Se a Terra estivesse um pouco mais distante, nós morreríamos congelados. E a Terra faz uma órbita perfeita ao redor do Sol. Não apenas o universo, como a nossa vida. Nós não nos sustentamos, queridos. Nós acordamos, viemos para cá, mas tem coisas que nós não mandamos em nós, nosso aparelho circulatório. A gente não diz assim: sangue, circula direitinho, tá bom? Se você parar aí, vou parar de circular meu sangue agora. Não. O aparelho digestivo, nervoso, todo o nosso corpo, uma máquina que Deus criou e que Deus sustenta, não depende de nós. O Deus que sustenta os pássaros, o Deus que governa o universo, o Deus que nos sustenta, que nos deu vida e que mantém a nossa vida, é Ele quem vai cuidar de mim e de você. Nós nos preocupamos com as contas, com finanças, com a economia, com a saúde, com a segurança, seja com uma prova que vai acontecer, com a falta de dinheiro, ou mesmo com o excesso de dinheiro. Todas essas coisas trazem preocupações para nós. Nos preocupamos com filhos, depois que filhos nascem, nunca mais ficamos tranquilos. Sempre vamos nos preocupar em cada etapa com eles. Porém, eu posso confiar em Deus, porque Ele sustenta o universo.
E eu posso olhar para a minha história e perceber que Deus cuidou de mim no passado e por isso Ele vai continuar cuidando e vai cuidar de mim no futuro. Nós temos esse exemplo em Abraão. Abraão é chamado pelo Senhor aos 75 anos de idade. Deus o tira da terra de Ur dos caldeus e diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão sai, obedece ao Senhor, contudo ele não confia plenamente. Ele leva consigo o seu sobrinho Ló como seu possível descendente, como aquele que possivelmente pudesse continuar seu legado. Ele confia, mas nem tanto. Contudo, diz o texto bíblico que eles cresceram de tal modo que não era possível conviverem, e Abraão então tem que se separar de Ló. Deus faz que Abraão se separe de seu sobrinho, e Deus continua sustentando Abraão. Depois então ele chega na terra prometida, há fome ali, e ele foge, ele sai daquele lugar e vai para o Egito. Chegando no Egito, ele não confia em Deus novamente. Deus disse: eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu vou cuidar de você, Abraão. E Abraão lamente, dizendo que Sara era sua irmã. E apesar da mentira de Abraão, Deus cuidou dele, Deus o sustentou, Deus não permitiu que o mal viesse sobre Abraão. Deus cuidou de Abraão. O Egito é quem foi amaldiçoado. E vieram pragas sobre o Egito, já como uma prefiguração do que viria no futuro. Deus cuidou de Abraão. Abraão podia confiar no Senhor. Ele continua. Gênesis 15, Deus renova a promessa a Abraão, dizendo que daria para ele a terra prometida e uma descendência numerosa, mas Abraão novamente falha, ele não confia. Sara lhe dá Agar e ele se deita com Agar, tentando ajudar a Deus, controlar o seu futuro. Nasce Ismael, mas não é ele o prometido. Deus não precisa de ajuda. Em Gênesis capítulo 20, novamente, diante de Abimeleque, Abraão mente. Ele faz com que Sara se passe novamente por sua irmã. Ele está tropeçando na sua fé constantemente. Ele confia, mas nem tanto. E ele mente novamente por medo de perder a sua vida. E Deus novamente cuidou de Abraão. Não permitiu que nada lhe acontecesse. Chegamos em Gênesis capítulo 22. E agora Deus prova Abraão. Mas para que provar? Deus não sabe. Abraão vem tropeçando, Abraão vem ansioso, preocupado. E agora Deus diz: Abraão, você tem 117 anos, eu te chamei aos 75. Isaac nasceu aos 100. Agora o menino tem 17. Vá ao lugar que eu vou te mostrar, lá em Moriá, e oferece a mim seu filho, seu único filho, a quem amas, e sacrifica-o. E o texto bíblico diz que Abraão agora não tropeça na sua fé. Ele confia. Ele toma seu filho e vai. 3 dias caminho de Moriá. E ele chega em Moriá e ele diz aos servos: fiquem aqui, esperem até que eu e o menino ofereçamos sacrifício ao Senhor, e eu e ele voltaremos. Abraão, no Monte Moriá, ele levanta o cutelo. Ele ia sacrificar seu filho. E o texto bíblico em Hebreus capítulo 11 diz que Abraão confia no Senhor, que Deus ressuscitaria o menino dentre os mortos, porque Deus havia prometido que ele viria, e ele veio, porque Deus o sustentou, e ele sabe que pode confiar no Senhor. Ele agora confia plenamente. Ele sabe quem Deus é. Ele conhece a bondade do Senhor. Ele conhece o Deus soberano, providente. Por isso ele pode confiar. Nós podemos confiar no Senhor, queridos. Deus nos tem sustentado. Deus nos tem abençoado. Não há por que duvidarmos. Não há por que querer controlar.
Muitos pensam que fé é confiar que Deus vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Não é isso. Fé é confiar na vontade de Deus, ainda que ela seja diferente da minha. É reconhecer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Senhor, eu confio em Ti. Deus, seja feita a Tua vontade. Porque ela é boa. Porque ela é boa. E Jesus então continua dizendo: não vos inquieteis com o que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos. Os gentios é que procuram essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cristo então nos ensina sobre prioridades. O que vem em primeiro lugar, e Ele já havia nos ensinado isso aqui no Sermão do Monte, no Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso, Ele já nos ensina sobre prioridades, sobre o que vem primeiro. E veja os pronomes possessivos da oração do Pai Nosso. Não começa com primeiro aquilo que é meu. Primeiro começa: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Para então pedir para o pão nosso. Perdoa as nossas dívidas e livra-nos do mal. Em primeiro lugar, a santidade do nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus, para então pedir por perdão, por pão, por proteção. Queridos, como estão as prioridades das nossas orações, da nossa vida, da nossa agenda? Diariamente Deus nos dá 86.400 segundos para vivermos. E como estamos gastando os tesouros que Deus nos dá diariamente? Como estão as nossas agendas? O que Cristo nos ensina nesse texto é que nós devemos viver para a glória de Deus hoje, nós devemos honrar o Senhor hoje, nós devemos amar hoje, nós devemos viver da maneira que agrada ao Senhor hoje, cuidando das nossas famílias, provendo sustento para as nossas famílias, mas com as prioridades organizadas. Primeiro o reino de Deus, primeiro os valores de Deus, reconhecer o Rei no meu coração e na minha vida, e levar esses valores àqueles que estão ao meu redor. Pelo que choramos, queridos? Choramos porque não temos aquilo que necessitamos, ou choramos porque não somos parecidos com Jesus? Choramos porque as coisas não acontecem como nós queremos? Ou choramos porque não somos santos como deveríamos? Devemos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E o verso 34, Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia seu próprio mal. Ele está dizendo: viva em obediência ao Senhor hoje, viva na dependência do Senhor hoje. Você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. E veja, queridos, Jesus não está falando que nós não devemos nos planejar, que nós não devemos nos preocupar num sentido bom de planejamento. Não é isso. Nós podemos fazer isso na confiança do Senhor, dizendo: se o Senhor quiser, Deus, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Então planejamos, então agimos de maneira consciente, racional, equilibrada. Mas o que Cristo está dizendo é sobre a ansiedade de querer controlar o amanhã. Ele diz: não faça isso, viva na dependência, com contentamento diante do Senhor hoje. Os adictos, aqueles que são viciados em drogas, tem uma frase que eles usam muito, que é só por hoje, ou um dia de cada vez. E o que eles querem dizer com isso? É que a questão da sobriedade para eles não é uma questão que eles têm que se preocupar em ficar sóbrios durante todo o futuro. A preocupação da sua sobriedade é por hoje. Então eles se preocupam em se manter longe, dizer não à bebida, às drogas, hoje. Um dia de cada vez, vencendo hoje.
E Jesus está dizendo que a dependência do Senhor, que a confiança no Senhor deve ser diária. E é isso que Ele nos ensina no Pai Nosso, quando nós pedimos: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que Cristo está nos ensinando? Que eu devo depender do Senhor hoje, e amanhã, e depois, enquanto eu viver, diariamente. É isso que Deus ensina ao povo no deserto. Quando Israel estava no deserto, Deus envia maná diariamente. E quando o pão caía do céu, não é simplesmente que nós devemos confiar que Deus vai nos sustentar de modo que nós não precisemos trabalhar. O povo precisava colher, o povo precisava cozinhar o maná. Deus enviava o maná, mas Deus não fazia aquilo que o povo podia fazer. Contudo, eles tinham que esperar que Deus enviasse o maná diariamente. O que acontece no primeiro dia? Ansiedade. Falta de confiança no Senhor. Será que Ele vai mandar amanhã? E se Ele não mandar? O que eles fazem? Estocam, colhem bastante, talvez para uma semana. O que acontece com o maná? Apodrece. No dia seguinte tinha bicho. Desespero, decepção, angústia. E agora, como faremos? Então eles saem e olham pela janela. Tinha maná. Deus havia mandado. Deus está dizendo: não é você que tem que se preocupar. Confie na minha providência. Você pode confiar em mim. E durante 40 anos não houve um dia que não caiu maná. Cessou o maná quando? Quando eles entraram na terra prometida. Diariamente sendo sustentados pelo Senhor, queridos. Deus nos sustenta diariamente. Eu não sei quais são as suas preocupações. Todos nós ficamos ansiosos, todos nós temos preocupações. Mas as Escrituras dizem para nós: lancem as vossas ansiedades diante do Senhor. Ele tem cuidado de nós. E a paz que excede todo o entendimento vai inundar o nosso coração e o nosso ser, porque nós vamos passar a compreender a grandeza do nosso Senhor, aquele que cuida de nós. Quero concluir com uma história. Uma viúva cristã na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, ela ficou sem dinheiro para pagar os aluguéis da casa onde ela morava. Ela orou, clamou, jejuou durante muitos dias e nada aconteceu. E em desespero, aquela mulher foi despejada pelo proprietário e obrigada a procurar abrigo em casa de alguns parentes numa cidade vizinha. E logo após a sua saída, poucos dias depois, aquela cidade onde ela morava foi totalmente arrasada por um bombardeio. Agora tudo ficou claro. O silêncio de Deus era para o seu bem. Queridos, as Escrituras dizem para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A questão é que muitas vezes nós não confiamos. Deus está no controle. Nós podemos confiar nele. Ele cuidou de nós no passado e vai continuar cuidando no futuro. Aquiete seu coração, acalme seu coração, descanse no Senhor, ande com o Senhor diariamente. Quando nós oramos, quando nós começamos a orar, a ansiedade se vai. Quando nós estamos na presença do nosso Senhor, a nossa fé cresce e a ansiedade se dissipa. Que possamos estar perante a face do nosso Deus diariamente, na dependência do nosso Senhor constantemente. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos abençoe.